Olá, o programa À Luz da Fé chega à sua casa para ser um auxílio, um instrumento, um momento de aprendizagem para darmos respostas à fé que professamos. Eu sou o Padre Ricardo Figueiredo e estarei convosco numa temporada de programas especiais sobre a santidade. Nestes primeiros 4 episódios vamos olhar com atenção para Carlo Acutis, o jovem italiano nascido em 1991, que faleceu com leucemia em 2006, mas que nos breves anos de vida conseguiu alcançar os níveis mais altos da vida de santidade. No último programa aprofundámos a devoção de Carlo à Eucaristia, de forma especial através dos milagres eucarísticos. Hoje veremos como as aparições de Nossa Senhora e os santuários marianos chamaram a atenção de Carlo e assim são um convite a aprofundar a devoção a Nossa Senhora. Mas antes de começarmos a estudar, vamos depois pedir o auxílio do Espírito Santo, porque não vale a pena estudar se não formos guiados pelo Espírito de Deus, que nos ajuda a mergulhar no grande mistério da comunhão divina, na comunhão do amor de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, como dizia há pouco, hoje somos convidados, faço este convite, a escutarmos este catequista. Este catequista que é Carlo Acutis, um excelente catequista que apenas em 15 anos de vida conseguiu deixar um testemunho de fé, um testemunho de vivência da vida cristã, um testemunho que marca tantos e tantos jovens e menos jovens por todo o mundo e que nós vemos neste seu caminho que a Igreja tem feito de discernimento e que a Igreja que o vai declarar santo da sua Igreja, ao declarou beato e declarando agora santo da Igreja Católica, reconhece o seu percurso pessoal de fé e sobretudo reconhece que a sua santidade, a forma como ele viveu, é um dom para a nossa Igreja. E neste dom, que é o Carlo Acutis para a Igreja, nesta espiritualidade que o Carlo Acutis viveu, vemos como ele nos deixa vários sinais, nos deixa várias pistas daquilo que pode ser a nossa vida cristã. Nós meditávamos já no nosso último episódio sobre este sentido sobrenatural que o Carlo Acutis nos convida a viver, e é um sentido sobrenatural que nós vimos espelhado e concretizado e condensado em cada uma das 4 exposições, destas 4 grandes catequeses que o Carlo Acutis idealizou, só realizou uma delas, começou a fazer a segunda, é de Nossa Senhora, que nós hoje vamos aqui aprofundar um bocadinho, e depois as outras 2 que ele idealizou, mas não chegou a realizar, sobre os anjos e os demónios e sobre o inferno, o purgatório e o paraíso. Cada uma destas exposições, cada uma destas 4 exposições a seu modo, nos aponta para a vida sobrenatural, para nós reconhecermos que a nossa vida, como vimos no último episódio, que a nossa vida não se resume apenas às coisas que nós vemos, mas que Deus é quem sustenta toda a realidade e, portanto, há uma dimensão sobrenatural que se expressa na realidade e que nós somos convidados a termos esta atenção, a estarmos atentos, a sermos capazes de ver este sentido sobrenatural, este transcendente que se vai manifestando na nossa vida, que se manifesta na Igreja, que se manifesta na vida pessoal e que nós somos convidados assim de uma forma muito especial a estarmos atentos. Espiritualidade mariana, devoção a Nossa Senhora. O que é que se pretende com isto? O que é que nós estamos à procura de ver com isto? Antes de mais, o Carlo Acutis é um modelo disto mesmo, porque ele foi o primeiro a viver esta devoção a Nossa Senhora. É muito bonito que ele pôde dizer apenas com 15 anos, quando estava já doente, estava já bastante fragilizado, pôde deixar-nos quase que o seu testamento. E quando ele disse: Nossa Senhora é a única mulher da minha vida. Nossa Senhora foi a única mulher da vida do Carlo Acutis. Palavras que pronuncia perto da morte, como dizia há pouco, mas que nos apontam aquilo que foi a sua vivência constante. O Carlo Acutis recorria muitas vezes a Nossa Senhora, até que sabemos de testemunhos que nos chegam, nos momentos em que ele estava mais triste, nos momentos em que passava por alguma tentação,
ele rezava a consagração a Nossa Senhora, aquela oração que todos nós conhecemos, ó Senhora minha, ó minha mãe, até que as tentações passassem, ou até que a tristeza desaparecesse. Ou seja, verdadeiramente contar com Nossa Senhora como nossa mãe. E esta é a missão particular, é a missão especial, o dogma, a Igreja professa 4 dogmas sobre Nossa Senhora, mas este primeiro é aquele que é o dogma fundamental, é aquele que coordena todos os outros. E por isso a Igreja afirma no Concílio Vaticano II, no número 61 da Constituição Dogmática Lumen Gentium, diz assim o Concílio a respeito de Nossa Senhora. E passo a citar: a Virgem Santíssima, predestinada para Mãe de Deus desde toda a eternidade simultaneamente com a encarnação do Verbo, por disposição da Divina Providência, foi na Terra a nobre Mãe do Divino Redentor, a sua mais generosa cooperadora e a escrava humilde do Senhor. Concebendo, gerando e alimentando a Cristo, apresentando-o ao Pai no templo, padecendo com Ele, quando agonizava na cruz, cooperou de modo singular com a sua fé, esperança e ardente caridade na obra do Salvador, para restaurar nas almas a vida sobrenatural. É por esta razão nossa Mãe na ordem da graça. Ou seja, a nossa relação com Nossa Senhora é sempre com Nossa Senhora, que é a nossa Mãe. E este é o título principal, o título fundamental, o título que nós vamos encontrar em tantos momentos da vida da Igreja com Nossa Senhora, e que nós somos sempre convidados, sempre chamados a aprofundar, a rever, a reviver e assim a podermos tratar Nossa Senhora como nossa Mãe. Esta é a missão que ela recebeu. Recebeu em primeiro lugar a missão de ser a mãe do Verbo de Deus encarnado, quando o anjo na Anunciação é enviado da parte de Deus para anunciar que o Espírito Santo desceria sobre ela e que ela então daria carne humana ao Verbo de Deus, e portanto ser a mãe do Verbo de Deus. E no alto da cruz, Nossa Senhora recebe novamente a missão de mãe, quando Jesus diz a Nossa Senhora: eis aí o teu filho, e depois diz ao apóstolo João: eis aí a tua mãe. Ou seja, Nossa Senhora recebe do seu Filho Jesus esta missão para todos os tempos de ser nossa mãe. Ou seja, recebe a missão de ser nossa mãe e, portanto, de continuar a fazer aquilo que Nossa Senhora fez aqui na Terra. Ela aqui na Terra deu carne humana ao Verbo de Deus, e Nossa Senhora continua a ser este auxílio na Igreja, da Igreja ser esta carne humana em cada um de nós, em cada um de nós que é o seu membro, continuar a gerar Cristo e continuar a gerar Cristo na vida de cada um de nós. E esta é a missão de Nossa Senhora, e que o Carlo Acutis percebeu assim de uma forma muito particular. Este é o primeiro tema que eu gostaria assim de propor a respeito de Nossa Senhora. Nossa Senhora, a única mulher da minha vida, como dizia o Carlo Acutis. E aqui encontramos algumas frases do Carlo Acutis que nos ajudam a compreender e nos ajudam a aprofundar como é que era esta sua relação com Nossa Senhora. E por isso Carlo Acutis dizia também assim, e passo a citar: Maria é um modelo exemplar, e o seu exemplo de fé, com o apoio da sua perfeita caridade, deve encorajar-nos a seguir o nosso caminho para a santidade, apesar da nossa fragilidade. Todos nós somos chamados a ser santos, mas muitas vezes nós somos os primeiros que reconhecemos que somos fracos, que somos frágeis, que é difícil vivermos e sermos fiéis a Deus, e por isso Nosso Senhor deixou-nos Nossa Senhora, a Virgem Maria, que nos ajuda a ser este sinal de fortalecimento, que nos ajuda a ser este sinal, a ser este apoio, a ser esta mãe que nos acompanha e que nos confirma para sermos filhos de Deus e para vivermos como filhos de Deus todos os dias da nossa vida. Mas nesta presença de Nossa Senhora na vida da Igreja, Carlo Acutis foi descobrindo de forma particular as aparições de Nossa Senhora e estas mensagens que o céu foi deixando à Igreja, que eram mensagens muito importantes. E foi descobrindo como, nestas mensagens que a Igreja recebia através das aparições, tinha algo a acolher com todo o seu coração, com toda a sua vida, e que, por isso, Carlo Acutis escrevia também, dizia: certamente os milagres realizados por Nossa Senhora durante as suas aparições na Terra podem ajudar muito a aumentar a fé de muitas pessoas. E depois questionava-se: como é possível as pessoas ignorarem os apelos que Nossa Senhora nos deixou? Diante disto, o Carlo Acutis muitas vezes, e por isso também visitou o Santuário de Fátima, vivia muito impressionado com aquilo que era a mensagem de Fátima, aquilo que Nossa Senhora nos deixou em Fátima. E, portanto, como é que diante da quantidade de milagres, basta pensarmos no caso de Fátima, pensarmos no milagre do sol, como é que diante destes milagres
as pessoas não têm fé? Como é que as pessoas não acreditam? E o Carlo Acutis via também, vamos dizer assim, tocado, impressionado, como as pessoas não acreditavam. E, portanto, quando ele desenha, quando ele idealiza e começa a realizar a exposição sobre as aparições dos santuários marianos, é exatamente neste sentido de confirmar na fé. E por isso o Carlo Acutis dizia também uma outra frase: conhecendo a nossa pouca fé, em sua bondade materna, Nossa Senhora queria realizar tantos milagres, principalmente para nos ajudar a crer. E apesar destes sensacionais sinais, muitos, ainda hoje, continuam indiferentes. Esta é a indiferença que muitas vezes tocava o Carlo Acutis e que tantas vezes o Carlo Acutis continua a ser para nós este apelo a mudarmos a nossa vida e a aproximarmos de Deus e a vivermos então a virtude da fé. Já no último episódio nós meditávamos sobre as virtudes teologais, as virtudes que nos colocam em relação com Deus, e vale a pena aqui recordar aquilo que diz o número 1812 do Catecismo da Igreja Católica, em que diz: as virtudes teologais referem-se diretamente a Deus e dispõem os cristãos para viverem em relação com a Santíssima Trindade. Têm Deus uno e trino por origem, motivo e objeto. Isto é muito importante para nós compreendermos o que são as virtudes teologais. As virtudes teologais referem-se diretamente a Deus, portanto, colocam-nos em relação com Deus, e aqui é muito importante isto, não é? Quando as pessoas dizem eu tenho muita fé, é sempre importante nós pensarmos, mas fé em quem? Porque só temos fé nas nossas capacidades, não é? Aquilo que de vez em quando se diz aos atletas, não é? Acredita em ti, acredita no treino que tu fizeste. Bem, ele está a ter fé, mas está a ter fé nele próprio, não é? Ou tem fé que isto vai correr bem, ainda quando se viveu a pandemia, tudo vai ficar bem, não é? Que vamos acreditar que tudo vai ficar bem, que estamos a acreditar nos médicos, é válido, não? Mas quando nós estamos a falar da virtude teologal da fé, não é este sentido difuso de uma fé, de um acreditar que as coisas vão ficar bem. É este sentido da fé que se baseia na relação com Deus. É virtude teologal e, portanto, virtude que se coloca em relação com Deus. E, portanto, tem Deus uno e trino, como diz o Catecismo, no número 1812, por origem. Portanto, é Deus que infunde estas virtudes, tem por motivo, é por causa de Deus, não é? Ou seja, Deus infunde por causa dele próprio, para que nós não vivamos como órfãos, mas possamos viver em relação com Deus, e depois por objeto. Ou seja, estas virtudes não são para as coisas do mundo nem para os outros, são para a nossa relação com Deus e para nos colocar assim em relação com Deus. E por isso, diz também o Catecismo, agora propriamente sobre a virtude da fé, o discípulo de Cristo não somente, diz no número 1816 do Catecismo, não somente deve guardar a fé e viver dela, como ainda professá-la, dar firme testemunho dela e propagá-la. Não é? Ou seja, a fé não é uma coisa somente íntima, que eu vou sentir no fundo do meu coração e que importa que eu sinta bem comigo próprio. Isto na fé cristã não existe. A fé cristã tem sempre uma dimensão pública e sempre uma dimensão exterior. E por isso o Catecismo convida a estes 3 pontos. Não é? Ou seja, professar a nossa fé e, portanto, nós no mundo, nós na vida pública, testemunharmos a nossa fé, em que nós testemunhamos através dos símbolos que usamos, mas, sobretudo, através da nossa vivência, não é? Como dizia um santo, cuida da tua vida, que pode ser o único evangelho que alguém vai ler. Não é? Ou seja, a pessoa pode nunca ter lido os evangelhos, mas se nós damos bom testemunho de fé, vamos ser evangelho para aquelas pessoas. Não é? Ou seja, as pessoas vão ver em nós a fé que nós vivemos. E, portanto, a professar a nossa fé, a darmos firme testemunho e, portanto, a sermos apóstolos neste mundo. Portanto, é um mundo que não reconhece a Igreja, em que, quando nós olhamos, por exemplo, para os primeiros cristãos, que eram, e tantos cristãos hoje em dia, o cristianismo continua a ser a religião mais perseguida do mundo, em que vemos tantos cristãos que são presos, são perseguidos por serem cristãos. Nós, se calhar, não vivemos num ambiente que nos vai prender ou vai perseguir, mas em que pode preterir-nos um cristão por ser cristão e, portanto, viver estas perseguições, tantas vezes encapotadas do nosso mundo, hoje, finalmente, portanto, a darmos testemunho e não temos medo de dar testemunho da nossa fé, e depois, finalmente, a propagá-la. Ou seja, a ajudarmos outros a acreditar, sobretudo, o chamado apostolado da amizade, sermos amigos dos outros, para os podermos levar para Cristo, para ganharmos almas para Cristo. E, portanto, vivermos sempre este apelo missionário. Neste sentido da vivência da fé, a Igreja apresenta-nos também uma doutrina sobre as aparições de Nossa Senhora, chamadas, o termo técnico são as mariofanias, ou seja, Nossa Senhora que aparece, Nossa Senhora que se manifesta a algumas pessoas escolhidas por Deus para serem este testemunho no mundo. E a este respeito é importante nós conhecermos a doutrina que a Igreja nos ensina sobre essas aparições.
E por isso vale muito a pena lermos um bocadinho o número 67 do Catecismo da Igreja Católica, que diz assim: no decurso dos séculos tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Todavia, não pertencem ao depósito da fé. Ou seja, aqui é portanto uma distinção. O que é que são as revelações? O que é a revelação pública? A revelação pública é toda aquela revelação que está consignada e que é obrigatório nós acreditarmos para a salvação, que nós temos consignada na fonte da revelação que é Jesus Cristo e, portanto, na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. Mas, ao longo dos séculos, foram acontecendo estas revelações privadas. Portanto, uma pessoa não está obrigada a acreditar numa revelação privada, mas o que é que diz então a seguir o Catecismo? Não pertencem ao depósito da fé, mas continua então o número 67 do Catecismo. O seu papel não é aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente numa determinada época da história. Ou seja, estas aparições de Nossa Senhora são revelações privadas que servem para, numa determinada época, ser um apelo a viver a fé, a viver aquilo que Deus revelou por Jesus Cristo, que é a revelação pública obrigatória, a definitiva. Portanto, não vem aperfeiçoar, nem vem completar estas revelações privadas, não completam, nem aperfeiçoam a revelação pública de Jesus, mas vem ajudar a viver em cada época da história. E, portanto, são especificações da grande revelação, da revelação definitiva, para um determinado momento. Não é? Por isso, nunca pode uma revelação privada contradizer ou contrariar aquilo que é a revelação definitiva. E depois continua o número 67. Guiado pelo magistério da Igreja, o sentido dos fiéis sabe discernir e guardar o que nestas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou dos seus santos à Igreja. Não é? Ou seja, a Igreja, o sentido dos fiéis, guiado pelo magistério, pois é o magistério da Igreja que tem esta missão de fazer o discernimento do que é que vem de Deus e o que é que não vem de Deus, e portanto fazer este discernimento para guardar o que nestas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou dos seus santos à Igreja. Ou seja, é guiado pelo magistério que o sentido dos fiéis vai poder reconhecer este sentido profético destas revelações para os dias de hoje, para cada tempo, para cada lugar. Então o Carlo Acutis deixa este convite, deixa este desafio assim a conhecer e fez, portanto, idealizou uma exposição com as várias aparições que foram reconhecidas pela tradição da Igreja, e hoje, aqui neste programa, gostaria de chamar a vossa atenção para duas, e vamos ser guiados exatamente por essa exposição dos milagres eucarísticos, a exposição, peço desculpa, das aparições de Nossa Senhora, que é as aparições de Lourdes, em França, e as aparições de Akita, no Japão. Então, diz a exposição, e vou aqui só ler o pequeno resumo que esta exposição faz sobre a aparição de Lourdes. Depois a exposição continua com um texto a explicar as várias aparições, as 18 aparições de Nossa Senhora em Lourdes, da Santa Bernadette, mas diz assim, escrevia assim então o Carlo Acutis, ou esta associação que depois completou esta exposição que o Carlo Acutis idealizou. O momento escolhido por Nossa Senhora para aparecer e falar a Bernadette Soubirous foi durante a hora em que normalmente se costuma almoçar, ao meio-dia, e justamente numa quinta-feira gorda, após a quarta-feira de cinzas. De 11 de fevereiro a 16 de julho de 1858, a Virgem Maria apareceu 18 vezes à jovem Bernadette, de 14 anos. Em Lourdes, contam-se mais de 7.000 curas milagrosas, das quais apenas 67 foram oficialmente reconhecidas pela Comissão Médica de Lourdes, que faz este reconhecimento. O último milagre foi aceito em 21 de setembro de 2005. Em 1862, o Bispo de Tarbes reconheceu oficialmente a autenticidade das aparições ocorridas 4 anos antes. Ou seja, e depois conta esta exposição dos milagres eucarísticos contra as várias aparições então, que acontecem neste período de 11 de fevereiro a 16 de julho, e os vários apelos que Nossa Senhora deixou em Lourdes por meio de Bernadette. Mas é muito curioso ver que o grande sinal que o Carlo Acutis chama são as curas milagrosas que acontecem em Lourdes. Ou seja, este desafio a acreditarmos em milagres e a reconhecer que os milagres acontecem e que os milagres transformam a vida. E depois,
A segunda aparição que eu gostava de meditar convosco e gostava também de apresentar através do Carlo Acutis são as aparições de Akita, em que dizem assim a respeito destas aparições. Diz assim o Carlo Acutis: a denominação Nossa Senhora da Akita tem origem na localidade em que se iniciaram as aparições à irmã Inês Katsuko Sasagawa, da Ordem das Servas da Eucaristia, de 42 anos. Em 1981, uma mulher coreana, a Sra. Shun, obteve a miraculosa cura imediata de um tumor no cérebro em fase terminal, enquanto rezava diante da estátua de Nossa Senhora da Akita. Em seguida, Monsenhor John Sohiro Ito, bispo de Niigata, autorizou o culto a Nossa Senhora da Akita. E em 1988, o então cardeal prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, nosso conhecido Josef Ratzinger, expressou o juízo definitivo sobre o episódio, declarando que era confiável e digno de fé. E depois esta aparição também continua com este apelo a conhecer e a aprofundar esta aparição de Nossa Senhora da Akita. Quem quiser procurar pode ver nesta exposição das aparições de Nossa Senhora, pode encontrar estas várias aparições, todas apenas aquelas que são reconhecidas pela Igreja, reconhecidas oficialmente pela Igreja, e que o Carlo Acutis desafia assim a conhecermos, a aprofundarmos, para vivermos melhor a fé. Estes quatro temas que eu gostava assim de meditar convosco, e portanto agora este convite a aprofundarmos a nossa relação com a Nossa Senhora. Qual é o resumo, podemos dizer assim, deste momento, desta meditação, deste episódio do nosso programa À Luz da Fé, deste dia? E para fazer este resumo, gostava de trazer aqui uma frase do Carlo Acutis, em que ele dizia: muitos homens buscam sinais do céu para fortalecer a sua fé, mas muitos destes homens são aqueles que infelizmente nem mesmo o procuram e, se por acaso o encontram, o ignoram deliberadamente, porque estão muito ligados às coisas mundanas. E este é o grande resumo que nós podemos fazer sobre estas aparições de Nossa Senhora e sobre este desafio que o Carlo Acutis nos faz a conhecer e a aprofundar o papel de Nossa Senhora para a nossa vida de cristãos. Ou seja, este desafio a desligarmos-nos das coisas mundanas e aprendermos a viver para Deus. Não falei aqui da aparição de Fátima, mas as aparições de Fátima eram aparições que tocavam muito. Uma vez, aliás, em conversa com a mãe do Carlo Acutis, com a Antónia, perguntei qual era assim, a Nossa Senhora favorita, se podemos dizer. Nós sabemos que Nossa Senhora é só uma, mas destes títulos, dos muitos títulos que há de Nossa Senhora, qual era o título favorito que o Carlo Acutis tinha? E eu achei muito bonito que a Antónia, a mãe do Carlo Acutis, não vacilou a dizer que o título preferido do Carlo Acutis era Nossa Senhora de Fátima. Ou seja, estas aparições de Fátima, como este grande apelo, como este grande sinal a termos fé e a vivermos a vida teologal, ou seja, a fazermos esta aposta concreta, esta aposta real, esta aposta sincera pela vida sobrenatural, a vivermos a partir da fé e a vivermos para Deus. E este é o grande desafio que o Carlo Acutis nos deixa, a vivermos esse sentido sobrenatural e então guiados com a Nossa Senhora. E neste resumo também podermos apontar para aquilo que é o cotidiano de Nossa Senhora na nossa vida, sobretudo a partir da oração do terço, a partir da oração com a Nossa Senhora, e portanto esta aposta no sobrenatural, esta aposta na relação com a Nossa Senhora, a ser sempre uma aposta a vivermos com a presença da nossa Mãe do Céu, a vivermos sempre com esta certeza de que não estamos sozinhos, não estamos por nossa conta, mas que realmente e verdadeiramente contamos com Deus na nossa vida. E, portanto, viver a partir da fé é, como também dizia há pouco, vivemos estas três dimensões. A professar a nossa fé, não cairmos no erro de achar que a fé é apenas uma consideração intelectual, não, é algo que envolve todo o nosso ser e, portanto, é algo que nós professamos com toda a nossa existência e, portanto, professamos a nossa fé com toda a firmeza e com toda a certeza, a darmos firme testemunho, saber que a nossa fé não é uma coisa íntima, uma coisa privada, não é uma coisa que nós vivemos apenas da porta da igreja para dentro, mas que da porta da igreja para dentro vamos como com oásis receber a água, receber a força de Deus, para depois sermos transformadores do mundo, sermos testemunho de Deus no meio do mundo. E depois, então, o terceiro ponto para vivermos a fé é propagar a nossa fé, a sermos este testemunho no mundo da nossa fé e de sermos assim sinal de Deus. Para terminarmos, então, deixar o desafio a quem quiser aprofundar esta devoção do Carlo Acutis sobre Nossa Senhora, a poder aprofundar a sua biografia espiritual,
mais uma vez recomendo a leitura da biografia que escrevi, sobretudo muito inspirado por esta proximidade de idades com o Carlo Acutis, a biografia Não Eu, Mas Deus, biografia espiritual de Carlo Acutis, publicado pela editora Paulus, em que apresento Nossa Senhora exatamente como um dos pilares da vida espiritual do Carlo Acutis, e tanto deixar este desafio a quem quiser aprofundar, a poder aprender, a poder aprofundar a vida, espiritualidade do Carlo Acutis, e finalmente convidar a continuar a acompanhar este conjunto de episódios, e no próximo programa vamos continuar a tratar esta espiritualidade escondida, esta espiritualidade oculta do Carlo Acutis, a partir destas exposições que uma delas que ele realizou, como já disse. Hoje vimos uma que ele começou, que foi a das aparições de Nossa Senhora, e agora os próximos 2 episódios vamos ver as outras 2 exposições que ele idealizou, mas que não chegou a realizar, e portanto no próximo episódio vamos estudar sobre os anjos e os demónios na vida e na espiritualidade dos santos, ou seja, a partir dos santos havemos esta presença do sobrenatural a partir dos anjos e a partir dos demónios, e portanto não perca e continuamos este caminho para que a espiritualidade do Carlo Acutis nos transforme a nossa vida e nos faça viver a partir do sobrenatural.